Olá pessoal, estamos hoje aqui para mais uma da série Mitos e Verdades sobre a Psicanálise. Hoje eu quero contestar aquela afirmação que diz que a psicanálise vive do passado. Tá? Quem nunca ouviu aquela piadinha, quem vive do passado é museu e psicanalista. Eu vou tentar contestar essa ideia trazendo um texto do Freud, que é Recordar, Repetir, Elaborar, de 1915, que está lá nos artigos sobre técnica. Nesse texto, o Freud já começa fazendo um resgate da evolução da técnica psicanalítica e ele conclui dizendo o seguinte: a técnica atual consiste em analisar aquilo que se apresenta na superfície da mente do paciente no presente momento. Ou seja, você vai trabalhar com aquilo que o paciente traz para a sessão. Tá? Então, se o paciente trouxer para a sessão conflitos atuais sobre trabalho, relacionamento, família, carreira, você vai trabalhar com esse material, sem tentar induzir o paciente a voltar ao passado. Até porque isso iria contra a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre, que diz que o paciente é livre para falar aquilo que ele quiser na sessão. Tá? Um outro ponto importante a ser destacado é quando Freud traz o conceito de acting out, que é a atuação, onde Freud diz o seguinte: o paciente não recorda coisa alguma daquilo que viveu, até porque ele nunca esqueceu. Na verdade, ele atua. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que aquelas experiências passadas do paciente que ajudaram a moldar a sua personalidade, elas influenciam, mesmo que indiretamente, o seu comportamento atual, tá? De modo que o paciente manifesta os seus conflitos nos seus comportamentos atuais, nos vários aspectos da sua vida, nos relacionamentos, no trabalho, tá? Nas amizades. É o que o Freud chama de compulsão à repetição, né? Ou seja, são determinados tipos de experiências que ocasionam sofrimento para o paciente, tá? E que se repetem durante a sua vida e que muitas vezes ele não tem consciência de por que isso se repete ou por que ele sente isso constantemente, tá? Então, a compulsão à repetição é algo que acontece na atualidade da vida do paciente. E o Freud vai dizer, depois também, na sequência do texto, o seguinte: devemos tratar a doença como um acontecimento atual, que faz parte da vida do paciente, que é um fragmento da sua personalidade. Tá? E que sim, num determinado momento, é importante estabelecer um nexo entre o sofrimento psíquico atual e a história de vida do paciente, tá? Mas isso não é nenhuma novidade, porque qualquer manual de psicopatologia vai dizer que o transtorno psíquico ou sofrimento psíquico, a causa é multifatorial e um dos fatores está ligado às experiências de vida do paciente, tá? Então, levar em conta esses aspectos não é uma exclusividade do Freud, mas uma necessidade para uma melhor compreensão dos casos que nos chegam, ok? Então, as próximas vezes que alguém disser para você que a psicanálise vive do passado, você pergunte se a pessoa já leu esse texto do Freud. Recordar, repetir, elaborar. Isso aí, pessoal. Um abraço.